Bom dia, pessoal. Eu sou a Wanda, eu sou do curso de Psicologia da Anhembi Morumbi e hoje eu vou trazer para vocês aqui no nosso podcast, o Psicojuridicando, duas pessoas que vão conversar sobre a psicologia jurídica. Nós temos aqui a advogada a doutora Joana Amarantes e a psicóloga jurídica Helena Calil. Bom dia, como é que vocês estão? Bom dia, Wanda. Bom dia. Meu nome é Joana Amarantes, eu sou advogada, já atuo na profissão há 18 anos. É um prazer estar aqui e uma honra ter a oportunidade de conversar com a psicóloga jurídica Helena Calil. A Helena hoje vai nos falar um pouquinho sobre o que é a psicologia jurídica e como se atua nessa área. Bom dia, Helena. Bom dia a todos. Olha, o prazer é meu de estar aqui com a Wanda do curso de Psicologia, Joana Amarantes. Eu sou psicóloga formada há 5 anos e atuo no jurídico há 3. E, de cara já digo, a psicologia jurídica é uma área da psicologia que se ocupa das relações entre o direito, isso mesmo, o direito e a psique humana, se dedicando aí ao estudo do comportamento humano em relação ao próprio direito e à justiça. Que legal! E em que áreas do direito que você atua especificamente? Olha, Joana, o direito ele é vasto, então há várias áreas nos campos de intervenção, tá? Então, assim, a gente pode atuar na psicologia forense, eu atuo em todas as áreas, mas principalmente na psicologia da família, também às vezes na psicologia do trabalho. Faço perícias psicológicas, medio conflito, dou assistência às vítimas e também a infratores, porque não são só as vítimas que têm, né, problemas com o seu psicológico, infratores também. E além de tudo isso, eu faço orientação aos operadores do direito e promovendo, sem dúvida, acima de tudo, os direitos humanos em cada uma dessas áreas, que é mais importante. É muito amplo, né? Muito. Muito legal. E qual que é a importância de um psicólogo jurídico dentro de um processo judicial? Olha, o psicólogo jurídico ele vai entrar no processo judicial para ajudar na compreensão dos fatores psicológicos que estão envolvidos nessas situações jurídicas, tá? Ou seja, vai atuar na prevenção e no tratamento de problemas emocionais e comportamentais relacionados ao direito e à justiça, porque isso vai auxiliar o juiz, facilitar, né, o diálogo dessa negociação entre as partes do conflito e o juiz que precisa ter essa decisão em relação a esse conflito, ou seja, o juiz, quando ele percebe que ele não vai conseguir dar uma decisão adequada, ele é que chama, ou a parte que se sente, né, mais prejudicada, chama a intervenção de um psicólogo jurídico para ajudar exatamente nessa contenda. É bem complexo, né? Ainda mais eu estando nesse ramo do direito, eu sei que ali tem uns egos bem inflados, né? Que pode ser ali uma pedrinha no seu sapato. Então, falando disso, quais são, para você, os desafios e as dificuldades que você enfrenta como psicóloga jurídica dentro desse ramo? Quanto a isso, são vários. Se eu fosse enumerar todas aqui, não daria tempo. Nosso podcast seria de uma semana, mas eu vou falar alguns aqui. Bom, um deles é de como lidar em situações complexas e delicadas, ou seja, situações traumáticas, muitas vezes, que exigem uma postura étnica. Nossa, olha só! Isso só Freud explica. Falei étnica em vez de ética, enfim. Uma postura ética, técnica e principalmente humana do profissional. Ou seja, tem que estar nessa situação para poder lidar com o comportamento e a lide, né, do outro. Também tem que estabelecer, né, tem uma dificuldade de estabelecer essa comunicação efetiva com os operadores do direito, ou seja, o juiz, promotor, advogado, delegado, porque cada um tem uma linguagem e cada um quer dar o seu pitaco no problema do outro, sempre, né? com certeza. Então, assim,
eu tenho que estar, como psicóloga jurídica, bem antenada nisso tudo, porque eu tenho que respeitar, inclusive, tudo isso. Agora, para mim, o maior desafio é me manter atualizada, porque o direito muda com muita facilidade, assim como a psicologia. Então, sem dúvida, esse é um desafio bem grande. Ou seja, você está ali empilhando vários pratinhos, né? É muita dedicação. Mas eu acredito que devem haver benefícios e recompensas, né? Você pode falar um pouquinho sobre os benefícios e as recompensas que você, como psicóloga jurídica, deve ter, pelo amor de Deus. Não, eu ri aqui porque eu vou falar primeiro da recompensa. Se um de vocês estiver aqui achando que se ganha muito sendo psicólogo jurídico, é só a longo prazo, tá? A gente não entra ganhando rios de dinheiro, não. Mas, assim, os benefícios são muitos, porque só do fato da gente ajudar as pessoas a resolverem seus conflitos de forma pacífica, de superarem traumas e dificuldades e de poderem exercer seus direitos como cidadãos, tudo isso vai influenciar na sociedade para ela funcionar de forma mais harmônica. Isso já é um grande benefício. Fora que, nossa, eu aprendo muito com as diferentes realidades que aparecem nessas contendas jurídicas, né? Nesses casos jurídicos que eu tenho que analisar. E, além de tudo isso que eu mencionei, eu particularmente acho muito motivador contribuir para o desenvolvimento da ciência psicológica e o aprimoramento do sistema de justiça. Isso, para mim, é o fundamental. Nossa, muito bacana esses pontos que você colocou, porque a gente não enxerga desse jeito, né? É uma clareza muito grande, assim, saber que tem mesmo benefícios, né? E diante disso tudo que você colocou, eu fiquei com uma dúvida aqui. Qual é a demanda aonde você mais atua, que mais te exige dentro da psicologia jurídica? Olha, Joana, eu atuo em todas as áreas que me chamam, eu me disponibilizo para todas, seja para fazer perícia, laudos, seja para processos que envolvam réus, vítimas, testemunhas, crianças e adolescentes em situação de risco, violação de direito, mas principalmente eu gosto de trabalhar com os direitos das pessoas trans. Nossa. É isso que me move. Ai, que interessante. Você falou ali de perícia e laudo. Como que a perícia e o laudo vão auxiliar num processo? Bom, esses documentos, perícia ou laudo, eles são elaborados da seguinte forma. Eu me reúno com a pessoa que precisa ser analisada, converso com ela sobre inúmeros problemas que ela pode trazer e tento trazer para mim tudo que se refere a essa pessoa dentro daquela demanda, ou seja, eu não vou estudar a pessoa ou analisar a pessoa no que ela é lá fora enquanto pessoa, mas sim o que ela está representando e trazendo dentro daquela demanda em específico. Ah, entendi. É pontual. É pontual. Ou seja, não vou ficar analisando. Não é um divã. Não é um divã. Entendi. Exato, não é um divã. Muito específico interessante. para aquela demanda. Ah, interessante. Você falou que você gosta bastante de trabalhar pelas causas das pessoas trans. Achei isso tão interessante. Quais que são os principais desafios e dificuldades que elas enfrentam na sociedade brasileira? Porque a gente sabe que, apesar de 2023, ainda temos uma sociedade muito arcaica, né? Com um pensamento muito fechado, então que não tem tanta abertura para a diversidade, né? Então, quais que são esses principais desafios? Bom, a gente costuma olhar para pessoas trans, que são aquelas pessoas que não se identificam com o gênero que lhes foi atribuído ao nascer, com um olhar muito peculiar, porque elas sofrem muito preconceito, discriminação, violência por causa da sua identidade de gênero, e elas são frequentemente, excluídas do âmbito escolar, do trabalho, da saúde, e muitas até excluídas do próprio âmbito familiar.
Então isso já deixa essas pessoas numa vulnerabilidade muito grande. É aquela sensação que eles estão sobrevivendo e não vivendo, né? Exatamente, Joana. Então, assim, elas encontram dificuldades até de acessar direitos básicos de saúde. Dirá direitos como o reconhecimento do seu nome, gênero social, ou de mudança de sexo nos documentos dela, cirurgia de redesignação de sexo, tratamento hormonal. Nossa, elas ficam muito vulneráveis com tudo isso e acabam sendo vítimas de sofrimento psíquico, porque acabam, se encontrando em situação de pobreza, exploração sexual, abuso de drogas e até suicídio, né? E como que um psicólogo vai avaliar uma situação dentro de uma demanda específica envolvendo uma pessoa trans que tem algum direito violado? Como funciona? Bom, de primeira a gente vai tentar buscar compreender a história de vida dessa pessoa. Por que ela foi buscar esse direito por meio da justiça? Por que ela deseja isso? Quais as expectativas e dificuldades em relação à sua identidade de gênero? Ou seja, a gente avalia tudo isso para depois avaliar a capacidade que essa pessoa vai ter de expressar livremente essa vontade, mas principalmente de compreender as consequências que essa vontade de realizar esse direito traz. É verdade, porque às vezes a pessoa quer tanto esse direito, mas não tem ideia das consequências, não vai saber lidar. Né? Olha que interessante. Exatamente, porque a partir do momento que ela tiver um ok da justiça, tá, e agora? O que eu faço com tudo isso? Sim, e se a justiça não der o ok, como que fica, né? Como é que eu vivo daqui pra frente com isso? Além de que ela não pode, para exercer esse direito, ela não pode estar sofrendo pressão familiar, social ou institucional. Ou seja, não é porque a minha família quer, não é porque alguém disse que é melhor para mim. A pessoa tem que estar ciente do que ela precisa. Para não interferir na decisão dela, né? Exatamente. E não é muito a minha área, né? Essa parte que você tá trazendo pra gente, mas explica pra gente como que fica o advogado nessa história. Ele vai apenas advogar em prol desse indivíduo trans que solicita um direito ou vai um pouco além disso? Olha, Joana, essa pergunta é ótima, porque às vezes o advogado é o que me dá mais trabalho. Desculpa. Não, é porque a gente tem que estar falando a mesma linguagem, ou seja, a gente tem que estar diante do cliente, né, dele e do meu cliente também, agora, né, sob uma forma mais envolvendo a psicologia, né, a psique humana. A gente tem que estar falando a mesma linguagem, ou seja, nós temos os dois que estar interessados na mesma coisa, que é resolver aquela demanda que o cliente traz, mas de forma consciente. Ou seja, o advogado também tem que saber que o seu cliente vai sofrer algum dano ou alguma consequência com relação àquele direito que está sendo julgado pela justiça, né? Então, assim, o advogado tem que querer a mesma coisa que eu. Tem que estar na mesma página. Tem que estar na Vocês mesma têm que estar página. falando a mesma língua. Vocês vão ter que estar na mesma vibe, na diria. mesma vibe. Isso. Exceto se a gente estiver falando do advogado da parte contrária. Sim, claro. Aí não tem jeito. Isso. Você seria, assim, mais uma ponte, é isso? Exato. Funciona como uma ponte entre o juiz, o advogado e o cliente. Porque o juiz também vai ter que analisar tudo isso que a gente vai trabalhar para ver o que vai ser melhor para o cliente diante daquela demanda. Então, assim, no final das contas, a última palavra continua sendo do juiz? Sempre, sempre. Eu só auxilio o juiz a ter mais você dá mais ferramentas mais para ele. ferramentas, exato. Que legal. E como que o direito pode ajudar a garantir os direitos das pessoas trans? O nosso direito, falando como matéria, ele é uma ferramenta muito importante. Mas para ele funcionar, a gente precisa avançar muito no campo das políticas públicas. A gente tem, por exemplo, já em andamento, só que quase ninguém
aceita, né, do ponto de vista como normatividade, a gente tem leis e normas que reconhecem e regulamentam aspectos da identidade de gênero, como a resolução do Conselho Federal de Medicina, que já autoriza desde 1997 a cirurgia de redesignação sexual. Então não é recente. Olha só. E desde 2018, esse é um pouco mais recente, a resolução do Conceito Nacional de Justiça permite a mudança de nome e gênero nos registros civis. Só que isso só nas grandes metrópoles e olhe lá. As cidades menores, as cidades mais afastadas, as pessoas não conseguem chegar num cartório e solicitar a redesignação. É uma pena, né? Porque é uma lei federal. Então, Exatamente. Não deveria ser pelo tamanho do município da pessoa, né? Para você ver a dificuldade que essas pessoas têm. Muita dificuldade. E o Supremo Tribunal Federal já criminaliza a transfobia desde 2019, mas o que a gente vê, infelizmente, não é o isso, contrário, né? Muita gente morrendo pelo simples fato de ser uma pessoa trans. Infelizmente, nosso tempo acabou, pessoal. Muito Mas rápido. eu fiquei impressionada com as perguntas da doutora Joana, as respostas claras e objetivas aqui da Helena Calil sobre essa psicologia jurídica, a sua atuação no judiciário. Eu quero agradecer a vocês pela participação e por essas informações valiosíssimas. Olha, eu que agradeço. Muito obrigada, Wanda. Helena, muito obrigada por esses esclarecimentos. Espero que um dia a gente possa se encontrar em algum caso. Será um prazer poder dividir com você. Desejo a todos que estão nos escutando um ótimo final de semana e espero estar aqui de volta em uma nova oportunidade. Muito obrigada. Legal. E nós aqui do Psicojuridicando, a gente espera que este bate-papo ele tenha contribuído para 2 pontos importantes. O primeiro deles é conhecer as formas que um psicólogo jurídico pode atuar e, acima de tudo, sensibilizar as pessoas sobre a importância do respeito à diversidade humana, seja onde for e aonde você vai atuar com a sua profissão, né? Então, pessoal, esse foi o nosso podcast Psicojuridicando, do curso de Psicologia do 2º semestre de UNO, da UC Saúde Única, porque saúde mental é importante, onde quer que seja mencionada ou requerida. Foi um prazer. Tchauzinho. Tchau.